Boa noite, gente. Boa noite. Eu tô atrasada hoje, tava aqui brigando com o YouTube para conseguir fazer a transmissão dos dois lugares, mas consegui. Hoje nosso encontro é para falar da segunda parte deste livro aqui, Como Ser um Herói para os Seus Filhos. Se você não assistiu a primeira parte, vale a pena, porque o livro é uma sequência. Ele vai falar sobre 6 pilares, né, para a educação e criação de filhos. Então, se você não viu a primeira parte, eu recomendo muito que você veja primeiro, porque os 2 pilares que eu falei na semana passada são os pilares mais importantes. O autor dedica quase metade do livro para falar sobre esses pilares. Então, a concepção dele, ele nomeia essa concepção como uma criação positiva, mas não confunda, ela não tem nada a ver com a educação positiva dos dias de hoje, né? Então, não precisa fugir do livro. Ele tem, na verdade, talvez seja até uma questão de tradução, enfim, como o texto foi traduzido, mas o que ele diz pra gente é que ele vai firmar esta criação de filhos com uma base bíblica e cristã em 6 pilares. Então, o primeiro pilar seria a aceitação, que nós falamos, né, na outra live, aceitar essa criança incondicionalmente por quem ela é, né, criada à imagem e semelhança de Deus, e não pelo seu desempenho, não pelo que ela é capaz de fazer. O segundo pilar é a aceitação. Aliás, desculpa, o segundo pilar é o apreço. Então, o primeiro é a aceitação, o segundo é o apreço, ou seja, demonstrar para essa criança que o que ela faz é importante, né? Que eu reconheço os seus esforços e que eu estou solidário aos seus fracassos. Então, nós falamos extensivamente sobre esses 2 pilares na última live, porque ele considera esses 2 pilares os mais importantes, né? Sem a aceitação incondicional, sem a clareza de que essa criança é amada, sem a clareza de que ela é apreciada por aquilo que ela faz, é impossível construir esse relacionamento com ela. Então, nós vamos hoje falar sobre os últimos pilares. Então, o terceiro pilar seria Desculpa, só pegar aqui como é que ele deixou aqui o termo. Aceitação, apreço, afeto. Afeto. E ele vai falar sobre essa questão do contato físico, né? Então, o capítulo 9 vai falar o incrível poder de um simples abraço. E ele começa falando da necessidade inerente que os seres humanos têm de afeto. E, inclusive, ele fala sobre alguns estudos com crianças que tinham todo o suporte nutricional e, apesar disso, não se desenvolviam adequadamente porque não tinham afeto. Então, estudos que foram feitos com crianças institucionalizadas em orfanatos ou até mesmo internadas em hospitais, crianças pequenas, bebês, infantes, não se desenvolviam sem o contato físico, sem ter o afeto. Então, o ser humano, ele é criado com esta necessidade de toque, de afeto, de abraço. E ele vai falar pra gente que nós não devemos economizar no afeto com os nossos filhos. E ele fala que nós temos isso muito natural quando as crianças são pequenas, quando são bebês, e temos uma tendência de ir perdendo isso conforme a criança cresce. E adolescentes, né? Enfim, a gente tem ali às vezes aquele receio de abraçar um adolescente, e ele fala que essa necessidade não deixa de existir quando a pessoa cresce. É uma necessidade inerente do ser humano, mesmo do seu adolescente, mesmo que ele se mostre resistente, ele precisa do afeto. E ele vai mencionar pra gente que boa parte da questão, muitas vezes, da sexualidade de um adolescente que, enfim, com alguns problemas, ela advém por essa adolescente não ter a certeza de que ele é aceito, apreciado, e ele não receber este afeto adequado. E ele traz, assim, uns estudos interessantes, porque ele fala o seguinte, que associar esta falta desse tripé, né, da aceitação, do apreço e do afeto, com uma cultura moderna em que nós temos uma exposição exagerada de questões sexuais em todas as mídias, televisão e tudo mais, gera ainda mais um comportamento complicado nessa área da sexualidade. Então ele fala, por exemplo, que 1 ano de televisão, é um estudo americano, então ele tá usando base, né, enfim, estudos norte-americanos, mas que 1 ano de televisão, uma criança de 10 anos que assistiu televisão na sua rotina por 1 ano, seria exposta a 9.000 cenas de sexo. Dessas 9.000 cenas, 7.000 seriam fora do casamento. Então, o quanto que essa criança não é exposta ao longo da sua vida, né, considerando aí as mídias sociais, televisão e tudo mais. Então, se a gente associar essa cultura deturpada, né, dessa questão da sexualidade, totalmente fora do que a palavra de Deus traz, da questão do casamento e tudo mais, com a falta do tripé, da aceitação, apreço e afeto,
a gente tem, então, um comportamento cada vez mais complicado, né? E ele coloca, inclusive, patológico nos adolescentes. Então, ele fala que todos os adolescentes têm 2 medos inerentes. O primeiro é o medo de não ser amado, não ser aceito, não ser amado. E o segundo é o medo de não amar. E porque eles têm esse medo e eles não têm essa necessidade suprida, eles acabam confundindo amor e intimidade com sexo, com sexualidade. E aí, na página 135, se você tem o livro, né, e tá acompanhando aqui comigo, ele faz um comentário muito interessante. Ele vai mencionando ao longo do livro vários casos reais de adolescentes que ele acompanhou. Porque ele foi, além de palestrante, trabalhar, ele foi conselheiro por muitos anos. Então, ele tem vários casos de pessoas que ele acompanhou, de famílias que ele acompanhou. E ele vai falar, inclusive, nesse capítulo, ele fala de uma adolescente que tinha, assim, uma situação de vida muito complicada e que chegou para ele já com 21 anos. Depois de ter vários relacionamentos mal sucedidos na sua vida. E aí, depois de muito tempo trabalhando com ela, ela diz pra ele que ela sempre esteve à procura de alguém que a amasse incondicionalmente. E que ela procurou isso em todos os relacionamentos que ela teve. E que ela só encontrou esse amor incondicional aos 21 anos, depois de muito sofrimento, quando ela encontrou Jesus. E aí ele trabalha, né, enfim, além do exemplo dela, tantos outros exemplos. E ele fala que nós pais temos a responsabilidade de demonstrar o afeto e construir os alicerces para que essa criança tenha segurança e significação, para que ela não precise estar propensa a abrir mão de tudo quando adolescente, só para ter alguém que diga que a ama. Então, a nossa responsabilidade é de garantir que essa criança tenha isso, para que ela não precise mendigar isso enquanto adolescente em relacionamentos vazios. E ele traz pra gente aqui nesse capítulo vários exemplos de relacionamentos. E ele vai falando muito sobre a questão da adolescência, da busca pela identidade, né? Quando você não tem essa aceitação garantida, eles vão buscar essa identidade em algum lugar, em alguma coisa, e eles vão buscar em primeira mão pelo meio dos seus sentidos. Então, eles não conseguem entender quem eles são de uma forma subjetiva. Eles começam a tentar entender quem eles são pelos meios concretos que eles podem sentir, palpáveis. A forma como eles se vestem, as roupas que eles utilizam, a música que eles ouvem e os relacionamentos que eles têm, né? Como eles se relacionam com as pessoas. E aí ele fala o quanto que esses adolescentes confundem o amor com a intimidade, com a sexualidade. E acabam tentando alcançar essa intimidade, essa relação, né, de aceitação com outras pessoas por meio da relação sexual. E aí ele fala que isso associado à nossa sociedade, né, ele acaba gerando situações cada vez mais complexas nessa área. Então, se você quiser, enfim, esse capítulo ele vai falar bastante sobre isso e ele vai fechar esse capítulo na página 136, falando o seguinte, que eles fizeram um estudo com os adolescentes de universidades, de escolas e tudo mais, um estudo vasto em vários estados dos Estados Unidos, e eles perguntaram 26 motivos pelos quais os adolescentes não deveriam esperar, pelos quais os adolescentes deveriam esperar para fazer sexo após o casamento. E essa pesquisa, eles conseguiram elencar apenas 26 motivos. E ele lista esses 26 motivos nessa pesquisa. E aí ele perguntou para esses mesmos adolescentes quantos motivos eles tinham para não esperar. E os motivos para não esperar eles agruparam, enfim, em 75 motivos. E ele depois publica essa pesquisa, se você tiver interesse depois em aprofundar. Então ele fala o quanto que esses adolescentes têm enraigados, né? 75 motivos versus 26. Né, para ter essa questão sexual levada pela cultura hoje em dia e muito longe do que a palavra de Deus preconiza e traz para nós. Né? E aí ele fala que todo lar cristão tem a tremenda oportunidade e desafio de ser um modelo para o mundo. Né? A sua casa pode ser um modelo para o mundo, neste mundo disfuncional. E aí ele vai finalizar o capítulo falando que tudo começa com um abraço. Né? Abrace seu filho, ainda que ele seja adolescente. E aí o capítulo 10, ele vai falar o seguinte, que além de amá-los, de aceitá-los, de apreciá-los, de amá-los, nós temos a responsabilidade de sermos um modelo para essas crianças, um modelo de como amar. Nós precisamos ensinar essas crianças a amarem. E o modelo que elas vão ter
o primeiro modelo, e talvez o mais importante e significativo para elas dentro de casa, é o amor de um pai pelo outro. Ele fala que a Bíblia, né, em Efésios, vai trabalhar qual seria o modelo de uma família feliz, né? Então ele vai falar lá em Efésios 6 que os filhos devem obedecer aos pais, que os pais devem instruir os seus filhos em amor. E antes de tudo isso, ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a base para uma família feliz, além do amor dos pais para os seus filhos e da instrução, né, em amor, é o relacionamento, né? A base deles é o relacionamento entre marido e mulher. E aí ele fala a importância da forma como ele trata a sua esposa na frente dos seus filhos, e o quanto que esses filhos devem entender que ela é amada por ele. E ele falou que ele tinha dificuldades nessas áreas. E ele começou a estabelecer algumas estratégias. Então ele falou que a primeira estratégia que ele estabeleceu foi envolver as crianças nas surpresas e nos presentes que ele pretendia fazer para a esposa. Porque antes ele fazia tudo sozinho e ele falava assim, como essas crianças vão entender que essa minha esposa é amada e que ela é importante? Então ele começou a fazer as surpresas em conjunto. Então tinha uma data especial, ele chamava as crianças e olha, o que a gente vai fazer pra mamãe? Ou às vezes ele viaja muito, né? Porque ele é palestrante e tudo mais. E aí quando ele voltava de viagem, ele falava, olha, a gente vai fazer alguma coisa especial e incluía as crianças no planejamento. E o quanto que ele fala que isso mudou a visão que essas crianças tinham do relacionamento deles. Então, ele vai dando algumas sugestões práticas de coisas que ele fez na família dele que deram muito certo. Uma outra coisa que ele fala é que em algum momento, né, ele teve 4 filhos. Os filhos adolescentes começaram a tratar a mãe de forma desrespeitosa. E ele fala que os apelos, né, para que ele falava assim, não, você não fale isso com a sua mãe desse jeito porque ela é sua mãe, não funcionaram tão bem quanto quando o dia que ele disse pra eles o seguinte, olha, você não tem o direito de falar com a minha mulher desse jeito. Ela é minha esposa primeiro. E eu não tolero que você se dirija a ela dessa forma. E ele fala que o quanto que isso mudou, o quanto que isso impactou os filhos na forma como tratar a mãe. Enquanto ele fazia referência apenas que eles não deviam fazer isso porque ela era sua mãe, a partir do momento que ele disse que eles não deveriam fazer isso porque ela era a esposa dele. E ele fala que até hoje, se eles já são casados, às vezes vão falar alguma coisa e aí uma das filhas costuma brincar, não, né, papai, não posso falar isso pra sua esposa, porque antes de minha mãe, ela é sua esposa. Então ele vai falando sobre essa necessidade que ele tinha de demonstrar para os filhos que essa esposa era amada, de formas práticas, então envolvendo os filhos nos presentes, nas conversas, nas surpresas, para que eles tivessem sempre essa clareza. E aí ele vai encerrar, então, esse pilar do afeto e vai entrar no próximo pilar, que é a disponibilidade. E ele fala o seguinte, que você não tem como falar que você ama alguém se você não é disponível para essa pessoa. Amar significa gastar tempo e ter disponibilidade. E ele fala que ele trabalhava em casa, escrevendo os livros, e ele tinha muita dificuldade, porque é processo de escrita, às vezes, né, você tá ali na inspiração, evoluindo bastante, e aí vinha alguém e interrompia, batia na porta, e ele falou que por muito tempo a tendência dele era falar assim, não, filho, espera um pouquinho, eu tô aqui terminando, eu já vou lá, espera um pouquinho, daqui a pouco quando eu acabar, a gente faz isso, daqui a pouco quando eu acabar a gente faz aquilo. Ele fala que em um determinado momento ele percebeu que não era possível marcar hora com as crianças, como ele marcava hora pro médico, pro dentista e para qualquer outro compromisso, que as crianças não entendiam esses agendamentos dessa forma. E ele começou então a se policiar para tentar estar disponível sempre que possível. Ele fala que é claro que existem situações em que não dá, você não consegue ceder, você não consegue atender naquela hora. Mas ele fala que para cada situação dessa existem tantas outras que você poderia sim interromper o que você está fazendo e parar 5 minutinhos para atender essa criança e organizar alguma coisa ali com ela e depois voltar. E ele falou que ele começou a estar mais atento e disponível para esses momentos em que era possível. E que ele simplesmente só não queria interromper o que ele estava fazendo para atender uma das suas crianças. E ele fala assim que nem todos aprendemos a amar, a menos que sejamos modelados pelas pessoas mais importantes da nossa vida, incluindo estar disponível para elas. Então, se eu digo que eu amo, mas eu não estou disponível, eu não tenho tempo, eu estou mentindo, né? Ou estou ensinando e modelando para essa criança um comportamento mentiroso. E aí ele fala que conforme as crianças crescem, inicialmente as interrupções são interrupções daquela criança de 2, 3 anos que quer brincar, que quer sua atenção, que quer um objeto, que quer você conserte alguma coisa. Mas os filhos vão crescendo e ele percebeu que a necessidade ela ainda existia, só que agora de uma forma diferente. Então ele fala que a filha mais velha, ela às vezes vinha e falava assim, pai, eu tenho um compromisso em algum lugar, você pode me levar? Ela ainda não dirigia.
E às vezes eu falo assim, não, minha filha, só pra te levar, né? Enfim, pega lá um táxi, ou vai lá, aproveita a carona da sua mãe, alguma coisa assim. E ele começou a perceber que ele estava desperdiçando uma grande oportunidade de estar com essa filha mais velha. E ele começou a interromper algumas coisas simplesmente para levar esta filha mais velha nos compromissos. E ele falava para ela que que ele ia parar tudo o que estava fazendo para levá-la, porque ela era mais importante. E eles aproveitavam esse trajeto para ir conversando, e ele aproveitava para ir trabalhando algumas coisas no coração dessa filha. E ele fala que o quanto que isso foi importante no relacionamento deles, o quanto que essas idas, né, de motorista, mas um motorista disposto e disponível para conversar, para gastar tempo com essa menina, com essa adolescente, foram imprescindíveis em momentos futuros da vida deles. E ele fala que não era somente a questão de ser o seu motorista pessoal, alguém que a levaria a algum lugar. O que ela queria mesmo era ter tempo comigo. E tivemos uma boa conversa no caminho de ida e volta. E aí ele fala, né, que uma das frases que ele dizia para ela nesses momentos é: querida, você tem tanto valor para mim que eu estou disposto a interromper o que eu estou fazendo e passar um tempo ao seu lado. E como ele disse, nem sempre é possível, mas às vezes é. Será que a gente aproveita os momentos, as oportunidades quando isso é possível? E ele vai retomar mais algumas pesquisas sobre essa questão do tempo, e ele traz uma pesquisa muito, muito interessante, que diz o seguinte, que ele já tinha mencionado uma pesquisa semelhante no início do capítulo. Não, pode ficar tranquilo, alguém tá me perguntando aqui. Fica salva, tá, gente? Fica salva, e eu tenho tentado transmitir também no YouTube, porque algumas pessoas falam que é melhor assistir por lá, então não se preocupem, vai ficar salva, tá? E ele fala o seguinte, que a maioria das crianças tinha apenas 15 minutos de interação com os pais por dia. 15 minutos. Crianças em idade escolar, crianças que vão para a escola, que têm atividades extracurriculares, que voltam para casa, tinham apenas 15 minutos de interação com seus pais por dia. E desses 15 minutos, 12 minutos eram gastos com instruções, críticas e repreensões. Então, no final do dia, essa criança tinha tido apenas 3 minutos de interação positiva com seus pais. O quanto que a gente consegue semear no coração com apenas 3 minutos por dia, enquanto o mundo está bombardeando essa criança com conceitos, com ideologias completamente contrárias à nossa fé. E em um outro estudo que ele vai mencionar, ele diz o seguinte, que um estudo feito com 300 alunos da 7ª e 8ª série revelou que eles passavam, em média, apenas 7 minutos e meio por semana numa conversa atenta com seus pais. 7 minutos e meio por semana, crianças da 7ª e da 8ª série. O quanto que esses pais conseguem influenciar essas crianças com apenas 7 minutos e meio por semana? E ele fala que a gente tem hoje uma falácia, né? Um engano, que é essa coisa do tempo de qualidade. Não, mas você tem que ter tempo de qualidade. Ele fala assim, não, para ter qualidade, você precisa ter quantidade. Porque é impossível ter qualidade com 7 minutos e meio por semana de contato positivo com seu filho. Senão é impossível semear. Ele com certeza vai receber muito mais do mundo do que de você. E ele fala o seguinte, para ser um herói para os seus filhos, ou seja, um bom modelador de caráter, né? Porque a gente tem que lembrar qual é a definição de herói, que foi inclusive isso que me deixa um pouco resistente para esse livro, como assim você é um herói? Mas lembre-se que para ele o herói é aquele que vai formar essa criança, capacitar essa criança para viver uma vida plena e abundante num mundo complexo, num mundo cheio de problemas. E ele fala o seguinte, para ser um bom herói, ou seja, um bom modelador do caráter, você precisará dedicar tempo em quantidade ao lado deles. E a partir deste tempo em quantidade, virá a qualidade, que comunicará a eles que estão sendo aceitos, apreciados e amados por você. Então, ele vai combater nesse capítulo exaustivamente o mito do tempo de qualidade. Ele fala, gente, isso não funciona nem no trabalho. Você não chega para o seu chefe, né, e fala assim, olha, eu vou trabalhar aqui hoje só 1 hora, mas essa é 1 hora de qualidade, né? Nem o seu chefe aceita, ele quer o seu tempo em quantidade. Quanto mais a sua família. E ele vai falar também de um outro mito nesse capítulo, que é o mito dos grandes eventos. Então assim, não, eu fiquei ausente o ano inteiro, mas nas férias a gente vai fazer um grande evento, uma grande viagem. Ele brinca, né? Vamos pra Disney e vamos lá gastar o nosso tempo juntos e fazer uma viagem extraordinária. E ele falou assim, que, sim, tudo bem, faça bons momentos nas férias e faça assim, momentos épicos, grandes viagens, se você puder, mas não esqueça que o que vai ficar não são só os momentos épicos, são os momentos simples, os pequenos momentos, no dia a dia, na rotina. E grandes momentos são necessários, mas eles jamais podem substituir os pequenos momentos consistentes, porque é nesses momentos que se modela o caráter, que nascem os heróis e que as crianças são amadas e aceitas.
E aí ele vai finalizar esse capítulo dizendo o seguinte, que se você não estiver disposto a separar tempo para os seus filhos, então tudo mais o que foi escrito nesse livro deixa de fazer sentido. Pare de ler, porque não vai adiantar nada. Se você não consegue separar tempo para os seus filhos, você pode parar a leitura, porque nada mais do que ele vai dizer importa. E aí ele vai finalizar essa parte, né, da disponibilidade para entrar num próximo caráter, num próximo pilar. Deixa eu só virar aqui. Que são os limites. Ainda só nessa questão de tempo, só duas coisas interessantes que vale a pena mencionar, que ele fala no capítulo 12, é o seguinte, que se você tem dificuldades, principalmente com filhos mais velhos, porque uma coisa é você começar a cultivar isso desde bebê, desde criança. E as crianças pequenas crescem acostumadas a essa rotina. Agora, se você nunca fez isso enquanto criança e agora seu filho já é um adolescente, talvez seja mais desafiador você conseguir passar tempo com ele. E ele fala que se você está nessa situação, aproveite duas estratégias. A primeira, passe tempo com ele e com os amigos. Chame os amigos, convide os amigos. Isso vai te ajudar. Se torne próximo não só dele, mas também dos amigos. Envolva. Se ele está resistente a sair com você para um passeio, convide todo mundo. Chama a turma e vão todos juntos. E a segunda coisa é descubra qual é o interesse desse adolescente, do que ele gosta. O que ele gosta de ler, assistir, passar o tempo. E aí tente se aprofundar nesses interesses. Seja um especialista nesses interesses. Ele fala que ele não tinha muito dinheiro. E um filho dele amava carros esportivos. Era apaixonado por carros esportivos e colecionava, naquela época, né, recortes de revista e lia artigos e, enfim, era vidrado. E ele falava assim, gente, como é que eu vou entrar nesse mundo? Eu não tenho dinheiro. E aí ele falou que ele começou a fazer uma estratégia que ele mandava umas cartas, uns e-mails, para as concessionárias de carros esportivos, falando o seguinte, olha, eu sou um pai desesperado. Eu preciso passar tempo com meu filho. Meu filho é muito interessado em carros esportivos e eu gostaria de marcar um test drive com vocês. Mas eu tenho que ser sincero, eu não vou comprar o carro. Eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Eu só quero passar um tempo com meu filho. E ele falou que ele começou a receber respostas positivas dessas concessionárias. E falou assim, não, tudo bem, vem, a gente agenda um horário e recebe vocês. E ele falou que esses momentos que ele passou nessas concessionárias com esse filho foram momentos assim que construíram um relacionamento deles por muitos anos. E ele saía de lá com pôsteres dos carros, porque algumas concessionárias davam, e o menino podia fazer o test drive nos carros e conhecer e tirar foto. E ele falou, eu não paguei nada por isso. Não paguei um centavo, eu não comprei nunca nenhum carro. E eu nunca fui, ele falou, eu nunca menti sobre isso, eu sempre fui muito sincero com as concessionárias. E todos sempre nos aceitaram muito bem. E aí a ideia que ele traz para você é que, assim, descubra qual é o interesse e faça acontecer. Você não precisa de recursos para conseguir fazer isso acontecer. Basta ter disponibilidade, criatividade. Ele fala, se planeje para conseguir estar nesse tempo de qualidade com ele. E aí, agora sim, ele passa para o próximo pilar, que são os limites. E ele vai trabalhar os limites em dois focos. O primeiro foco é a prestação de contas e o segundo foco é a autoridade. Então, prestação de contas é uma coisa bem complicada e ele vai explicar assim, em detalhes sobre isso, porque pode gerar assim, muita confusão. Mas ele vai falar o seguinte, que nós queremos que essas crianças sejam autônomas, ou seja, que elas consigam pensar por conta própria. O que é certo e o errado, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, o que elas devem evitar ou não. E para isso é preciso ensiná-las a esse raciocínio. Então, nós não estamos falando disso para uma criança de 2 anos de idade. Veja que o foco do livro são pré-adolescentes e adolescentes, né? Claro que a gente aproveita muita coisa para crianças pequenas, mas o que ele quer dizer é o seguinte, se você já tem uma criança mais velha, ou seja, uma criança que já está na idade da razão, é preciso que ela aprenda a linha de raciocínio para poder fazer boas escolhas, para entender o que ela deve ou não fazer. Que as ordens não sejam simplesmente sim e não, porque isso não ensina essa criança a pensar. E é isso que ele vai dizer com prestação de contas. Você estará aberto a explicar os motivos das decisões para esta criança, numa conversa franca e amigável, né? Não num tribunal de inquisição. E ele fala o seguinte, que a prestação de contas envolve submissão e obediência. Submissão, e ele vai trazer uma versão de 1 Coríntios 13, numa tradução que diz o seguinte, não afirmar as suas necessidades sobre outra pessoa, antes esforçar-se para atender às necessidades da outra pessoa, ministrando a ela por meio dos princípios ensinados em 1 Coríntios 13. E aí ele vai trazer uma tradução um pouco diferente de 1 Coríntios 13. Mas ele diz o seguinte, que eu estou convencido de que a melhor forma de treinar as crianças para prestarem contas e serem responsáveis nas suas decisões é você dar o exemplo, prestando contas de seus atos a elas.
Então, se você tem um adolescente, aproveite o não. Ele pediu alguma coisa e a resposta é não. Explique por que não, para que ele entenda o seu raciocínio. Para que ele possa aproveitar esse raciocínio no futuro. Não simplesmente diga sim e não, sem treiná-lo, sem modelar esse princípio. E ele fala que quando os filhos já eram mais velhos, ele muitas vezes pedia que os filhos dissessem a ele se em algum momento ele não os havia tratado bem ou com respeito, se em algum momento eles acharam que foram injustiçados. E ele estava aberto a ter essas conversas de prestação de contas com seus filhos. E muitas vezes, embora difíceis, foram conversas muito proveitosas. Tanto dos filhos para com ele, quanto da esposa para com ele. E ele vai dizer o seguinte, que nós devemos estar prontos a perguntar, ouvir e desculpar-se. Se nós queremos ensinar essas crianças e esses adolescentes a prestarem contas, nós precisamos ser os primeiros ao perguntar, ouvir e desculpar-se. E aí, ele vai entrar no último pilar, que são os limites, ou seja, a autoridade. Nosso capítulo 14, né, o último capítulo do livro, só antes da conclusão. Como não levar seus filhos à loucura, ou seja, não deixar os seus filhos irados. E ele vai fazer pra gente, nesse capítulo, uma análise entre amor e limites. E ele faz, inclusive, uma figurinha de uma balança. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Então, assim, ele coloca numa ponta o limite, na outra ponta o amor. E ele vai avaliar quando a gente tem muito amor e pouco limite. Ou quando a gente tem muito limite e pouco amor. E o quando a gente está equilibrado nessa balança, que seria o ideal. Então, ele diz o seguinte, que a primeira opção, quando você tem muito limite e pouco amor, ou seja, quando o forte são as regras e não os relacionamentos, a criança tende a ter dois comportamentos, ou a fuga ou a luta. E aí, você tem uma grande dificuldade de estabelecer um relacionamento a longo prazo com essa criança, porque a primeira oportunidade que ela tiver, ou ela vai lutar contra você, ou ela vai fugir de você. E aí ele fala, quando os fortes são as regras e os fracos são os relacionamentos, você vai perder o seu filho. Ou seja, quando há só limites e não há amor, quando há só limites e não há tempo, disponibilidade, aceitação, apreço, afeto. E aí, em contrapartida, o oposto, quando a gente tem muito amor e nenhum limite, ou seja, um pai permissivo, né, que tudo pode, a criança vai se sentir ignorada. Ela vai achar que você é indiferente. E você também vai perder essa criança. Porque ninguém tolera ser ignorado. A indiferença é muito pior do que o ódio. Então, se essa criança só tem, assim, não tem limite nenhum, tudo pode, não importa, tanto faz, tanto fez, a hora que chega, a hora que vai, com quem fica, enfim, se nada importa, ela também não vai se sentir amada. E você também tem grande chance de perder o seu filho. E ele fala que esse é um mal das gerações que tiveram privação de muitas coisas. E aí, quando elas entram na maternidade, na paternidade, elas decidem que esses filhos vão ter tudo o que eles não tiveram. E muitas vezes eles acabam entrando neste erro de liberar tudo e não dar o limite. Ele vai falar que o ideal seria o equilíbrio, né? Então, a gente ter o amor e o limite equilibrado. Ou seja, assim, eu delimito os limites, até onde ela pode chegar, o que ela pode, o que ela não pode. Quanto mais velho for, mais eu explico isso pra ela, né? Por que eu tô delimitando esses limites, enfim, para que ela consiga entender e aos poucos também raciocinar por si mesma, mas que dentro desse limite ela se sinta amada, aceita e apreciada. E aí, embora desafiador, ele fala o seguinte, né, que esse é um mandamento, né, de Deus. Lá em Efésios 6:4 diz, e vós faz, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então é um desafio, mas se Deus ordenou, ele também há de capacitar, né? E aí ele vai concluir esse capítulo falando de algumas dicas sobre a correção. Ele fala o seguinte, que às vezes a gente gasta muito tempo corrigindo um mau comportamento. A nossa reação para o mau comportamento é uma reação gigantesca. Sermão de horas. E pega o menino e faz isso aqui com o menino, quando ele faz algo errado. E quando ele faz algo certo, você, filho, muito obrigado. E a vida segue. E ele fala que às vezes a gente recompensa muito mais a criança com o nosso tempo e atenção quando ela tem um mau comportamento do que quando ela tem um bom comportamento. E ele fala que a gente deve inverter essa lógica. Que quando ela tiver um mau comportamento, você deve sim corrigir, às vezes retirar do ambiente, enfim, mas que deve ser uma abordagem simples, calma, pontual, nada muito exacerbado, nada que demande muito do seu tempo. E ao contrário, gaste tempo investindo, falando e conversando quando ela fizer algo certo.
Ou seja, diminua a atenção e o foco e o gasto de energia para as coisas erradas. E aí ele fala o seguinte, estabeleça, primeiro, que essa criança vai sofrer consequências naturais dos seus atos. E ele fala que até um exemplo de que eles tinham uma lareira numa casa que eles mudaram. E ele era muito preocupado porque ele tinha crianças pequenas e aí ele tinha medo que a criança fosse lá na lareira mexer no fogo e se queimasse. E eles falaram assim, eu preciso ensinar que a consequência natural do fogo é queimar. E aí um dia eles estavam comemorando o aniversário, acho que de algum dos filhos. E essa criança, acho que era o caçulinha dele, foi tentar pôr a mão na velinha. E a primeira reação da mãe foi tirar a vela. E ele falou assim, não, deixa ela tentar pegar a vela. Porque a queimadura da vela não vai machucar. E ela vai entender o quanto que o fogo é perigoso. E ele fala que às vezes a gente tem que deixar essa criança vivenciar as consequências naturais da sua atitude. Não estudou? Mal. E em outros momentos, a gente deve explicar e acordar consequências para a desobediência. Consequências lógicas estabelecidas. Então ele fala o seguinte, que ele tinha um combinado com os filhos que eles tinham que fazer umas tarefas antes de ir para a escola. E aí um dia, um dos filhos tinha que tirar o lixo. E esse filho foi embora para a escola e não tirou o lixo. E aí ele fala que ele ficou numa dúvida, se ele tirava o lixo pelo menino, se ele deixava o menino voltar. E ele falou assim, não, nós combinamos que ele só ia para a escola se ele tirasse o lixo. Então ele foi até a escola e pegou o menino do pátio da escola, pôs o menino no carro e trouxe o menino para casa e mandou o menino tirar o lixo. E o menino falou assim, pai, mas eu vou voltar atrasado, eu vou pra diretoria, eu vou chegar atrasado na escola. Ele falou assim, meu filho, essa é a consequência, nós combinamos, você tem que tirar o lixo. E aí que o menino voltou, tirou o lixo, foi pra escola, chegou atrasado, foi pra diretoria, e ele pensando assim, gente, eu espero que esse diretor entenda o que eu fiz, né? Mas o diretor ligou pra ele e falou assim, olha, mas como assim, o menino tava no pátio, o menino foi embora e voltou atrasado e tal. E aí ele explicou o que aconteceu pro diretor. E o diretor entendeu, e enfim, concordou até com ele pela atitude. Mas o menino entendeu que a consequência natural dele não cumprir a sua responsabilidade seria cumprida. O acordo que eles tinham feito seria cumprido. E ele fala, isso é primordial, mantenha-se firme. Ou em deixar que essa criança vivencie a consequência natural, ou seja, não tire a consequência natural dela, ou em manter a consequência que você estabeleceu. Então, se você falou que ele não vai assistir, que ele não assista. Se você falou que se ele não, enfim, não estudar, ele não vai na festa, que ele não vá. Mantenha-se firme. E se ele, enfim, a consequência natural é que ele vai ser reprovado, deixe que se reprove. Porque ele precisa vivenciar isso. Então, ele vai falar da correção nesses 3 sentidos, essas 3 dicas, vamos dizer assim, né? Não enfoque, não gaste tanta energia na correção, mais do que você gasta nos pontos positivos, deixe que ele sofra as consequências naturais e mantenha as consequências acordadas, seja firme nesse ponto. E no final, se for o caso, e se você tiver se excedido, e se essa criança já tiver capacidade de entender, ou seja, ela já tem idade da razão para entender o que você está falando, peça desculpas, seja modelo, peça, perdoa-me. Ele fala o seguinte, ele fala que a gente não deve falar simplesmente me desculpe. Mas ele fala assim, use você me perdoa. Coloque, né, uma questão pessoal nesse pedido de desculpas, nesse pedido de perdão. E sempre se lembre, no momento da correção, de ver essas crianças como eles são vistos por Deus, como pessoas de valor infinito. Ele fala, foque o seu olhar como Deus olha para essas crianças. E não como um ser humano simplesmente olharia quando está bravo e irritado. E aí ele vai fechar o capítulo agora na conclusão, né, pensamentos finais, em que ser herói é um processo a longo prazo, né? É um processo com acertos e erros, mas que é importante nós termos um plano, sermos intencionais, termos um foco, uma meta de onde nós queremos chegar. E ele fala, planeje passar tempo com seu filho, planeje estar disponível com seu filho, planeje se interessar, né, pelos assuntos que ele tem interesse, levá-lo aos lugares, chamar os seus amigos, planeje, organize perguntas. E ele fala o seguinte, que se você não sabe como perguntar as coisas, ele deixa no livro aqui, numa página, depois eu posso deixar a página aqui certinho para vocês, uma lista de perguntas interessantes para fazer. Porque ele fala assim, às vezes você fala, eu vou levar meu filho, vou ser motorista. Mas aí chega lá no carro, e aí, filho, tudo bem? E aí, menino, tudo bem? Alguma novidade? Não, nenhuma. E aí, a conversa morreu. E ele fala assim, não adiantou nada, né? Você parou o que você estava fazendo, foi levar o menino e chegou lá e não conseguiu conversar. Então, se você não sabe o que perguntar, como puxar essa conversa, ele dá algumas dicas. E ele deixa algumas perguntas interessantes para fazer com esse adolescente. E ele fala assim, por exemplo,
meu filho, o que você acha que é mais legal que a nossa família faz junto? Ou em outro momento ele perguntava assim, o que você acha que nós não deveríamos fazer, que nós temos feito? E ele vai deixando alguns exemplos de perguntas para ajudar você, se você está nessa situação de não saber como perguntar e como estabelecer. E da mesma forma, ele deixa no final, ele coloca aqui caixa de ferramentas. É um apêndice, né? Mais ideias aqui, a caixa de ferramentas. De coisas que você pode fazer nesse tempo, né? Porque isso, ele falou assim, a gente precisa se planejar. Mas se você não sabe o que fazer com esse menino, ele deixa aqui algumas estratégias de coisas que eles fizeram e que era muito legal, e de coisas que marcaram, né? Hoje os seus filhos de adultos, eles ainda se lembram. E só o pessoal perguntar mais algumas opções de perguntas, ele fala o seguinte, olha, qual foi o momento mais divertido da sua vida? Em qual momento você se sentiu mais envergonhado? Quando foi que você chorou mais amargamente? Qual foi o momento em que você se sentiu mais cansado em toda a sua vida? Onde você estava quando você se sentiu assim? Aí ele vai trazendo outras perguntas. Quando foi que você se sentiu mais próximo de Deus? O que te fez sentir mais distante de Deus? Se você convidasse Jesus para jantar esta noite, que roupa você usaria? Ele fala que ele perguntava muito isso para as meninas, para ajudá-las a refletir sobre essa questão da vestimenta e tal, né? Enfim, então nesse apêndice ele vai trazer uma série de outras perguntas e de outras atividades e propostas que ele fazia. Ele fala que ele combinava, como ele viajava bastante quando ele estava na cidade, que ele buscava os filhos, e eventualmente, assim, numa semana ele buscava um filho da escola. E aí saía da escola e ia tomar um sorvete, porque aquele filho gostava. Na outra semana ele buscava outro filho e ia fazer uma outra coisa, uma caminhada no parque. E ele vai deixando várias ideias para que a gente seja intencional nessa criação do relacionamento e na construção desse relacionamento sólido. E aí no final ele vai retomar, lembrar-nos dos 6 pilares, né? Então lembre-se de demonstrar que essa criança é aceita, né? Que ela é aceita pelo que ela é, não porque ela faz. De que ela é apreciada, ou seja, que o que ela faz importa. Lembre-se de demonstrar afeto, ou seja, o toque físico, o abraço, o beijo, o contato, mesmo para os adolescentes. Esteja disponível, né, para essa criança, ou seja, não diga a ela que você não tem tempo, porque a chave para alguém se sentir importante é você demandar, né, dispensar tempo a ela. Depois, a prestação de contas, ou seja, modele o caráter, né? Ensine o caminho e a autoridade. E ele termina o livro, então, com a conclusão. Eu espero ter deixado aqui um resumo para que vocês possam utilizar. A live vai ficar salva no perfil e também está salva, vou encerrar aqui a transmissão e deixar salva no YouTube. E aí, se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar, aproveite agora. Para quem entrou depois, a gente sempre tem esse formato do clube de leitura, trazendo um livro por mês, dividido em 2 lives. Então, essa live tem a primeira parte, que já aconteceu, essa é a segunda parte. E para o próximo mês, eu já vou disponibilizar aqui qual vai ser o próximo livro. Eu tenho tentado intercalar os assuntos, falar um pouquinho sobre criação de filhos de forma geral, mas com uma visão cristã, sobre educação clássica e também um pouco sobre literatura. Então, os livros estão aí intercalados nos temas ao longo do ano, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Obrigada por que estiveram aqui. Vou tentar encerrar e deixar aqui tudo salvo.